Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no ar plataforma de número 263. Estamos aí já na reta final do plataforma, temos aí esse mês, temos novembro e dezembro, a gente encerra a temporada. E eu tô muito feliz porque eu tô trazendo pessoas de áreas que eu gosto muito, jornalismo é uma delas que eu me amarro. No último mês trouxemos aí o André e mais recentemente o Alisson Rodrigues, e agora estou com meu amigo Gui Azevedo, que é jornalista também. E eu queria que você se apresentasse, mano, pra quem não te conhece, quem é o Guilherme, o que faz, e mais uma vez, obrigado por ter aceitado o convite. Fala, Jonathan. Cara, antes de tudo, né, eu que te agradeço, né, primeira vez que eu tô participando de uma entrevista, nunca fui entrevistado, né, minha profissão, ela é de entrevistar, né, e é um pouco diferente estar sendo entrevistado, então obrigadão por ter participado, e pra quem não me conhece, né, imagino que muita gente não conheça, né, é um nicho diferente. Eu sou Guilherme Azevedo, eu sou repórter, eu trabalho na Placar, agora eu tô sendo comentarista também no programa Debate Placar todo dia, então eu meio que represento São Paulo no programa Debate Placar. Sou São Paulino e não tenho medo de falar meu time, porque eu trabalho com jornalismo hoje, porque o São Paulo me fez amar futebol. Da hora. Então, é isso, cara. Além de jornalista, me considero uma pessoa fã de viver, sabe? E de conhecer pessoas, e de trocar ideia, de cozinhar, de comer, de tomar uma cerveja, tomar um vinho. Então, e é sempre bom a gente ir se descobrindo fora da nossa profissão, né? Para que isso não fique, para que a nossa vida não fique só trabalhar. Então você tá no lugar certo, cara. Você tá falando com a pessoa certa. Que eu também sou essa pessoa que gosta de conversar. E aí, eu sempre brinco, né, que o Plataforma, ele é um programa que eu criei para ouvir histórias, inclusive. Ele tem esse nome de forma proposital. Esse nome envelheceu mal, né? Porque hoje Plataforma tá muito associado a jogos, enfim, coisas mau caratismo, dependendo do ponto de vista. Mas quando eu criei o programa Plataforma, eu criei um nome de um programa que fosse curto, objetivo, direto. E eu tenho uma coisa comigo, meio... Porque eu sou um cara que cresci assistindo Marília Gabriela, Roda Viva, sabe? Esses programas cabeça, assim, para uma criança muito adulta. Então eu gosto muito dessa coisa jornalística, embora eu não seja, não é a minha profissão, jornalista, mas eu não faço podcast como os podcasts se popularizaram, digamos assim. E aí, o Plataforma, ele é o quê? Ele é um programa que a gente... O que é uma plataforma, na verdade, né? É um lugar onde a gente coloca coisas em cima, né? Então, eu sempre dou o exemplo da mesa. A mesa é uma plataforma que a gente coloca ali a comida, né? E a gente tem aquele momento para trocar uma ideia. E eu queria saber a história do Gui, né? Onde nasceu, como foi a infância, a adolescência, até chegar o momento de se interessar por jornalismo, por que escolher o jornalismo. E na medida que você for falando, se tiver alguma coisa que eu queira aprofundar, eu te interrompo e a gente aprofunda, pode ser? Boa, perfeito. E até peço para interromper mesmo, porque eu me perco muito em raciocínios às vezes. Pode crer. Então pode interromper sempre, que já a gente vai ficando um negócio mais dinâmico. Cara, nasci em Itu, interior de São Paulo, fica mais ou menos 1h30 da capital. Fui uma criança, cara, que graças a Deus tive uma família muito boa, nunca me faltou nada. Pode crer. Nunca sofri nada que muita gente nesse país sofre, infelizmente. E como criança, eu sempre fui uma criança comunicativa, pelo menos é o que meus pais falam. Uma criança muito carinhosa, que talvez tenha muito a ver com o que eu sou hoje. Sou uma pessoa que eu não tenho medo de demonstrar minhas emoções, não tenho medo de falar que eu amo alguém, não tenho medo de falar que eu tô puto, que eu tô triste, que eu tô feliz. E eu era uma criança louca pro futebol, cara. Eu não nasci São Paulino, né? Curioso isso, porque meu pai é mineiro, meu pai é de Minas Gerais, e minha família inteira, ninguém é de São Paulo, né? Então meu pai é atleticano, pai dele vascaíno, e meu avô, de parte de mãe, torce pro Fluminense. Então eu nasci atleticano, eu nasci torcendo pro Galo, mas como eu nasci no interior de São Paulo, eu ia muito pra escola, cara, e eu sou de 2002, né? Então 2005, assim, 2006, São Paulo ganhando tudo, meus amiguinhos todos felizes, né? Eu tinha muito São Paulino, e eu, porra, pai, por que nosso time não ganha nada e tal. Aí quando eu lembro que teve em 2007, mais ou menos, São Paulo foi campeão brasileiro pela segunda vez consecutiva, e aí eu cheguei em casa e falei, pai, posso torcer pro São Paulo? Aí ele, pode, claro. Então, desde então, sou São Paulino, e o Rogério Ceni, pô, maior ídolo de infância, mas eu sempre gostei mais de futebol do que de São Paulo, eu sempre tenho uma percepção disso, porque eu era um cara que eu pegava caderninho, mano, e ia anotando, fazia anotação de campeonato, fazia campeonato falso, simulava convocação de seleção, então eu sempre fui meio maluco de futebol, e talvez eu tenha demorado a perceber que meu espaço, talvez
para falar de futebol seria o jornalismo. Porque eu, como toda criança, eu queria ser jogador e tal, mas eu depois de uma certa idade, assim, com uns 10, 11, eu percebi que eu não era bom o bastante e fui tentando olhar, tipo, a outras alternativas, cara. Aí eu sempre fui uma criança muito pra frente, assim, tipo, sempre gostei de conversar, sempre fui um pouco, às vezes até adulto demais, porque a idade pedia. E aí eu assistia, por exemplo, eu não assistia desenho, eu assistia Sport TV, assistia ESPN, assistia programas de esporte. Então eu fui crescendo, já sendo um maluco de futebol. Inclusive, eu julgo na minha cabeça que eu sabia muito mais de futebol em questão de memória, de lembranças quando eu era criança, quando eu tinha uns 12, 13 anos, do que hoje em dia. Porque hoje, cara, hoje a gente ocupa muita cabeça com muita coisa, muita informação, né? A gente passa o dia inteiro sendo atacado por diversas fontes e a gente vai ficando um pouco perdido. E tem trabalho, tem vida, pô, demais. E aí, cara, eu fui descobrir que eu gostava de jornalismo quando eu tinha 17 anos. Que eu tinha na minha cabeça, pô, eu sempre fui um cara de humanas, comunicativo, escrevia bem. O que alguém de humanas faz, né? Tipo, pô, direito, essas coisas assim. E aí, no meu terceiro ano no ensino médio, eu tive muitos problemas com ansiedade. E até hoje eu não descobri o gatilho exato, tanto que eu me trato até hoje e tal. Problemas de pânico. E eu descobri que um dos motivos poderia ser a indecisão, porque eu tinha muito medo do mercado do jornalismo, que na época, é bom contextualizar, 2019, não tinha esses streamings, não tinha. Era um mercado que estava se fechando, né? Se fechando cada vez mais, e hoje até abriu um pouco mais. Então, eu comecei a ter ansiedade, não sabia de onde vinha. Falei, cara, não vou fazer direito, não. Aí, acabou o terceiro ano, passei numa faculdade aqui em São Paulo, particular, o Casper Libero, a galera deve conhecer, mas eu não tinha certeza. Eu cheguei e troquei, falei com meu pai, eu não sei se eu quero, vai ser caro pra você pagar essa faculdade, então vamos deixar quieto, né? Faço um cursinho aqui e tento depois. Isso virada pra 2020, né? Eu meio que já conformado que ia fazer cursinho. Eu olho no Enem e tal, eu passei na UFSJ, Federal de São João del Rei, Minas Gerais. Quer saber? Não paga nada. Interior de Minas, mais barato. Falei, pai, eu quero ir. E a gente, graças a Deus, meus pais são muito legais, cara, pessoas muito boas, assim. E fui 3 meses de aula, pandemia, não, 3 meses o cacete, 3 semanas. E pandemia. E aí voltei pra casa, né? Estudando online. E aí, cara, comecei a me interessar por jornalismo, fiz um negocinho nos sites menores, web rádio, rádio da cidade, de tudo. O Twitter pra caramba, threads pra cacete. Pá. Aí, 2021, meu chefe, até hoje, Luiz, que é nosso redator-chefe, editor lá na Placar, ele me seguia, me chamou pra trabalhar lá como freela, depois virei estagiário e hoje tô lá até hoje. Da hora, mano. Mas você chegou a terminar o curso de jornalismo? Sim. Durante a pandemia mesmo, sei. Eu fiz aí depois acabou a pandemia e tal, eu voltei pra Minas, estudei lá e tal. Adoro a cidade, inclusive, São João del Rei. Trabalhei na rádio da cidade lá, na rádio São João del Rei. Eu fazia muito jogo do Atlético, né, que hoje tá na Série B. Eu cobria muito o Atlético desde a Série D, cara. Então, é um time que eu tenho um certo carinho também. Porque esse é um ponto legal. Eu me apaixono, cara, por histórias, assim, por exemplo. A história do Atlético me fez criar um carinho pelo time. A história do São Paulo, claro, é meu time. A história do Juventus da Moca, que eu tô com a camisa aqui, quem tá ouvindo não tá vendo, mas eu tô com a camisa do Juventus da Moca, aquela edição da Adidas e tal. É um time que a gente vai criando carinho, então eu sou um cara que eu me apaixono muito mais por histórias do que por propriamente coisas. E isso vale pra vida, viu? Acho que isso vale pra até off-futebol. Eu sou muito parecido, cara. Não à toa eu torço pra 5 times. O São Paulo, obviamente, é o principal, é o time de infância. E é engraçado, né? Porque assim, eu torço pra 5 times e nenhum dele é igual o sentimento, né? O São Paulo, ele é o principal. Então, assim, eu sou torcedor misto, né? Porque não tem como não ser, porque no Acre não tem cultura de estádio. A gente não tem cultura de estádio, infelizmente. Mas eu sou atleticano. Torço pro Atlético Acreano, então, que também é galo. Da hora. Que da hora. E aí é outra parada, mano. Porque assim, uma coisa que eu gosto de brincar, né? Eu torço pra 3 times da Europa. Eu torço pra Barcelona, Everton e Fiorentina. São os 3 times que eu torço na Europa. E torço pra um time que não é na minha cidade, que é o São Paulo Futebol Clube. O único time que eu consigo ver jogo no estádio, tá perto da torcida, cobrar jogador, cobrar técnico, gritar, xingar, vibrar, torcer, é o Galo. É o único time que eu consigo estar perto, que eu consigo, sabe, acompanhar de perto. E aí pro Galo é outra parada, é outro sentimento. Sabe, é uma coisa assim de pertencimento. Tipo, é uma coisa assim, é o time da minha cidade. Infelizmente a gente tá numa situação bem feia, porque a gente tá na 2ª divisão do estadual. A gente tá jogando aí pra tentar conseguir uma das 2 vagas.
para subir para a primeira divisão. E aí, o Barcelona eu torço por causa do Ronaldinho Gaúcho, também é uma coisa da infância, foi logo quando eu passava, eu lembro até hoje que passava jogos no Esporte Interativo do Barcelona, velho, muito massa. O Everton, eu comecei a torcer por causa do Richarlison, 2017. Legal. E a Fiorentina foi por causa do PlayStation 1. E aí eu sempre fico na dúvida se foi o 1 ou foi o 2, eu não lembro qual era o videogame em si, mas foi jogando videogame, eu amei a camisa, amei o uniforme, eu amei aquilo ali, eu falei, caramba, esse time é muito massa. E aí a Fiorentina ficou meio que congelada, porque assim, eu sou uma criança de periferia, sem acesso à internet, sem acesso à TV a cabo. Demorei para ter acesso à TV a cabo. Então eu não tinha como assistir nada da Fiorentina. E aí passa anos, né? Eu começo a ter acesso à TV a cabo, pai e tal, e eu comecei a acompanhar mais jogos da Fiorentina. Então a Fiorentina que estava adormecida dentro de mim, aquela coisa de criança lá, voltou, né? E aí virei um torcedor da Fiorentina, assim, louco, maluco. Da hora. Como sou hoje. E é engraçado ouvindo você falar, velho, porque eu também sou um cara que me apaixono por histórias. E dentro do Brasil, tem alguns times que eu gosto, né? Por isso que quando eu vi você com a camisa do Juventus, eu já vibrei, porque o Juventus é um time que eu tenho um carinho também. Eu não sei quando que começou, mas é porque aqui no Acre também tem um Juventus, e as cores são parecidas com o Juventus da Moca. E era o time que eu gostava, porque o maior time do Acre, você deve saber, é o Rio Branco Futebol Clube, né? E eu tenho uma aversão ao Rio Branco Futebol Clube muito grande aí. Então qualquer time que rivalize com o Rio Branco é um time que eu vou ser tendencioso a gostar. Cara, conta pra gente como é que foi esse... Você mencionou mais atrás sobre a questão de ter medo, né? Do mercado, do jornalismo e tal. Como é que foi essa coisa de sair da faculdade e começar a trabalhar com jornalismo em si? E se teve um momento que você se percebeu assim, caramba, agora eu sou um jornalista? Ou foi natural assim pra você? Cara, legal isso, porque eu comecei a trabalhar muito antes de sair da faculdade, né? Eu entro em 2020. Cara, eu trabalhei. Não, na real, eu entro na faculdade em 2020, né? E já comecei a trabalhar assim na pandemia, que foi metade de 2020. E aí, essa época eu não me via como jornalista, mesmo até porque eu tinha uma outra visão. Eu tinha uma visão muito mais purista quanto a se enxergar como jornalista, porque a gente ainda não tinha sido impactado, primeiro de tudo, por essa bomba de streamings, essa bomba de novos meios, né? Porque isso é algo essencialmente alimentado pela pandemia. Então, eu realmente me achava um estudante de jornalismo. Eu lembro quando eu entro na Placar em 2021, em maio de 2021, talvez pode ter sido um pouco de virada de chave para mim, porque eu tinha muitos projetos durante a pandemia e não finalizava nenhum, né? Isso é uma característica minha, inclusive. Já passou da hora de eu abrir um canal para falar de São Paulo. Tenho artes prontas, paguei uma designer, fez a identidade visual inteira e eu não abri o canal até hoje porque eu tenho uma dificuldade muito grande de dar sequência às coisas que eu planejo se isso não tiver muito concreto na minha cabeça. Enfim, aí eu entro na Placar em 2021 e eu demoro um pouco, talvez, para me enxergar como jornalista. Eu me enxergava como um aprendiz mesmo, até porque é o que eu era, cara. Eu vou para minha primeira cobertura na vida presencial em setembro de 2021, Brasil e Argentina, que não teve jogo, aquele da Anvisa, sabe? Sei. E eu vou com o meu chefe, eu era um moleque, mano, eu tinha 19 anos, e eu vejo aquilo lá tudo acontecendo e eu perdido pra cacete e consegui fazer um trabalho legal, mas sempre sendo muito instruído, né, por pessoas muito boas. Então eu falo que a Placar é mais do que minha faculdade foi pra mim. A Placar é minha escola, sabe? Se eu sou hoje um jornalista, é porque eu aprendi com a Placar, com a história da Placar. Tanto que é algo que eu falo, cara, eu tenho meus sonhos na vida, profissionais. Alguns batem, talvez até um dia ter que deixar a Placar, porque eu tenho vontade de trabalhar com televisão, de ser comentarista, sabe? Tudo bem, hoje a gente tem, né, a Placar TV, mas eu digo de jogos mesmo. Mas isso é algo para muito tempo mesmo. Porque eu quero, cara, antes de tudo, construir uma história legal na Placar. Consegui ver que eu dei uma contribuição importante para a revista que hoje, que talvez me formou como pessoa, como criança, como amante de futebol, e que me formou como profissional. Então eu sinto que eu preciso, para cumprir algo comigo mesmo, entregar algo concreto e legal para essa revista. Hoje é um veículo multimídia. Então eu quero realmente construir uma história na Placar, e esse é um dos meus sonhos de carreira, e não existia. E quando eu comecei a me enxergar como jornalista, que foi mais ou menos antes de terminar a faculdade, inclusive, também, foi no momento que eu tava um pouco descrente, assim, dos rumos, né, que as coisas estavam levando. Tive muitos problemas também. Cara, é que a gente pode até entrar nesse assunto depois, mas é que talvez a coisa que eu mais luto na minha vida hoje seja contra meu lado mental, sabe? Meu lado psicológico. E em 2023, assim, eu tava num momento muito ruim. Final de 23, começo de 24, e eu tava muito descrente com isso. E eu comecei a enxergar que realmente a Placar era
era um lugar que eu podia me apegar. E a gente é um grupo pequeno, cara, mas é um grupo de pessoas muito boas, pessoas muito próximas, e que lá eu comecei a falar, ver, cacete, eu acho que eu tô virando um jornalista, eu tô ficando bom no que eu faço. E foi nesses momentos, assim, talvez a primeira vez que eu participei de um programa ao vivo, talvez a primeira vez que eu vi uma matéria minha sendo bem feita, assim, e lendo ela depois, falando, caralho, isso ficou bom. Mas enfim, eu acho que é algo muito, que aí eu respondo mais objetivamente que você perguntou. Não foi algo que eu pensei, não teve um marco, mas foi algo que foi se construindo e se construindo junto com as minhas pretensões, né, de vida. Eu sempre tenho uma reflexão comigo que talvez seja porque a gente vive num país capitalista e que tudo é formado, tudo é pensado para a gente ter utilidade, né? Então, de certa forma, eu lembro, inclusive, eu lancei um livro recentemente, né? Meu primeiro livro, e no meu livro até coloquei um texto que eu falo sobre isso. Eu lembro a primeira vez que eu falei pra minha avó, que minha avó perguntou o que eu queria ser quando crescer, e eu falei que queria ser cantor, porque eu gostava muito de cantar, né? Que meu pai era cantor, enfim. E ela pegou e olhou pra mim com a cara de desapontada e disse, cantor não dá dinheiro. Ou seja, isso não é algo que você diz pra uma criança, né, mano? Porque criança, ela não tem noção do que é isso. Ela não tem noção do que é dinheiro, ela não tem noção. Ela só quer ser algo que ela ama, que naquele momento era o que o Jonathan daquela idade queria ser. Então, quando a gente ainda cresce meio condicionado a essas coisas. Eu tive muita dificuldade, tenho até hoje, de encontrar uma faculdade para fazer. Por isso que eu não fiz nenhuma, né? Eu comecei teologia e tal, mas parei também. Mas isso não significa que eu seja mais especial que os outros. Ou o contrário também, não significa que eu sou menor do que quem tem faculdade. Significa só que eu segui outro caminho na vida, né? E ouvindo você falar, cara, eu percebo que assim, parece que às vezes as profissões que a gente segue, que a gente vive, ela é um pouco dessa chancela de que, caramba, eu tentei me explicar várias vezes o que eu queria ser, o que eu queria fazer, qual seria a minha utilidade no mundo, e encontrei aqui. E eu acho que o futebol tem uma responsabilidade enorme nisso, em dar uma certa vazão para muita gente, mais especificamente meninos, né, crianças, homens, do que para, óbvio que tem muitas mulheres também que estão no jornalismo, que jogam futebol, enfim. Mas eu acho que dá um pouco essa vazão pra gente de sentido ou referência. Sei lá, faz sentido o que eu tô falando pra você? Sim, faz muito sentido. Porque, pensando isso sobre o futebol, né? O que futebol é pra mim, cara. Hoje, além de tudo, o futebol é meu meio de vida, né? Eu vivo futebol. Mas o futebol, pro Guilherme criança, cara, era talvez a coisa mais próxima que eu tinha, talvez de uma realização de um sonho, sabe? Porque quando a gente é criança, a gente consegue a gente tem uma mente muito fértil, né? Quando eu tava lá com o meu caderninho escrevendo campeonatos fictícios, eu tava ali realizando um sonho, cara. Um sonho que eu tava colocando em prática. E futebol pra mim é muita coisa. Futebol pra mim é meu avô, que foi talvez a minha pessoa preferida na vida. Futebol pra mim é a aceitação do meu pai, de eu torcer pra um time que não é o dele. Futebol pra mim é meu meio de se explicar. Futebol pra mim é a coisa talvez mais bonita que eu já conheci, o sentimento mais bonito que eu já vivenciei toda a minha vida é o futebol. Foi se tornando, né? Porque eu acho que a profissão de jornalista é muito bonita, cara. É uma profissão que você tem muitos problemas, é uma profissão que... Se alguém me pergunta, inclusive, hoje, se eu aconselho, cara, eu aconselho, mas eu explico que é uma profissão que muitas vezes é ser cruel e que ela pode, de alguma forma, inclusive, fazer você perder esse encanto pelo futebol, que eu ainda tenho. E eu espero, de verdade, que eu nunca perca esse encanto, porque, eu repito, futebol talvez seja a forma de se expressar mais bonita que eu consegui chegar na minha vida. Eu sou um cara que eu gosto muito de escrever alguns poemas e tal, e falando sobre mim, falando sobre meus sentimentos. Mas eu não consigo tornar um sentimento abstrato, né, em algo concreto, que seria a poesia ou o texto, tão bem em nada da minha vida quanto eu consigo no futebol. Porque o futebol é muito abstrato, né, e ele vai se concretizando em algumas coisas, mas a ideia do futebol ela é muito abstrata. Então, o futebol pra mim é isso. O futebol pra mim são diversos sentimentos, eu consigo unificar eles e ver que, cara, realmente, eu gosto pra cacete disso, e eu quero viver isso, por enquanto. E eu falo por enquanto porque eu sou muito novo, cara, tenho 23 anos. E apesar de eu me ver vivendo futebol pra sempre, eu não tiro a possibilidade de um dia querer mudar de área, sabe? Pra um jornalismo algo diferente, sei lá. A própria ideia de amar um time, pra mim, ela é muito abstrata também. Porque eu me pego pensando assim, cara, a gente ama o quê? O que a gente ama? São os 11 jogadores? Não, a gente não ama jogadores, a gente ama a instituição. Mas o que é essa instituição? É o escudo? É a história? O que é isso, né? Tipo, é uma coisa inanimada. Tipo assim, a gente viu o que aconteceu com Santa Cruz, né? Que é uma história linda, maravilhosa, que conseguiu agora o acesso pra Série C. E a torcida não deixou o time morrer. Tentaram várias vezes matar o Santa Cruz, né? As administrações, enfim, estão tentando fazer com o Galo aqui também, aqui em Rio Branco. Mas assim, e a torcida tá lá.
tipo assim, amando uma coisa que eu acho que de tanto ser abstrato se torna concreto. É algo que só o futebol consegue fazer, né? Porque vai se desmiuçando, vai contando histórias e mais histórias. Sabe um cara que é uma referência pra mim nesse sentido? É o Léo Batista, cara. Quando o Léo Batista, quando o Léo Batista falava assim a história de algum gol ou contava alguma história de alguma coisa, eu via ali uma pessoa tentando explicar pra gente o que é o futebol, sabe? Tipo, ele é muito diferente assim pra mim. E eu acho que é muito louco isso, como que você fala. A gente ama o quê, né? Isso é muito legal. E se eu pensar o que eu amo do São Paulo, cara, eu amo talvez o primeiro jogo que eu fui na minha vida. Eu amo a comemoração do gol 100 do Rogério Ceni com meu pai comemorando o gol como se fosse do time dele. Eu amo o título de 2023 do São Paulo da Copa do Brasil, que eu tava no pior momento da minha vida e o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil no momento que eu tava morando em Minas, isolado de todo mundo. Minha família, 500 quilômetros de mim, e o São Paulo, naquele momento, ele me deu um pertencimento que eu não via em muitos momentos, né? E eram 20 pessoas na cidade inteira que torciam pro São Paulo, e essas 20 pessoas naquele momento se fizeram uma família, né? Se fizeram um negócio que eu não consigo explicar. Então, o São Paulo, pra mim, né, mais do que futebol, o São Paulo é o responsável, talvez, por eu enxergar o futebol com uma forma de tanto carinho e de tanto pertencimento, sabe? Sim, a minha história com o São Paulo também, cara, ela é muito bizarra, assim, porque o São Paulo, ele por muito tempo, ele representou meu pai, sabe? Porque meu pai é fanático pelo São Paulo Futebol Clube. E eu também não nasci São Paulino. O fato de eu não ter sido criado pelo meu pai separou da minha mãe quando ele tinha 2 anos de idade, eu fui criado pelo meu padrasto que não ligava muito pra futebol. Ele se dizia flamenguista por dizer, mas a minha rua inteira, os moleques da rua que eu jogava futebol, massivamente flamenguista. Então, acabou que me incentivando por um período, né? E eu sou de 96, então eu peguei 2005, 2006, 2007, 2008. Bem constante. Eu tava crescendo com esses títulos. E aí eu lembro, a minha mãe também é São Paulina, e ela era muito fã do Rogério Ceni. Então isso, de certa forma, me incentivou, me deu uma certa forma de olhar, assim, pra isso. E aí, eu cresci sendo São Paulino, assistindo o que eu podia assistir e tal. Mas a adolescência pra minha fase adulta, e eu vou dizer bem francamente, até um tempo desses, assim. Até uns meses atrás, a minha relação com São Paulo foi de enxergar meu pai. Tipo assim, é o único momento que a gente troca ideia. É o único momento que eu não converso com meu pai, a gente não tem papo, a gente não tem amizade, a gente não tem nada. O único momento que a gente para conversar, para trocar ideia, para falar de São Paulo Futebol Clube ou de música, que mais especificamente música sertaneja, né, que é a música que ele gosta. E assim, é o único momento. E aí eu tive que, aí você falou da Copa do Brasil 2023, foi aí que virou a chave, velho, pra mim, porque eu sofri muito com São Paulo nos últimos anos, né, todos nós sofremos. E em 2023 eu tava junto com os meus amigos, aqui em Rio Branco tem uma embaixada do Acre, que é onde a gente se reúne pra assistir os jogos, né, e a embaixada alugou um espaço e a gente foi assistir o jogo lá no telão, pai e tal. E aí todos os meus amigos são paulinos estavam lá, junto comigo, e aí sai o gol do Bruno Henrique no jogo de volta, né? E aí eu olho toda aquela galera em volta, aquela multidão tensa, sabe? Aquele clima. Eu me abaixo e eu lembro até hoje do que eu falei pra Deus. Eu falei, Deus, essa galera que tá aqui não merece passar por isso de novo, mano. Foi assim com o Wagner Love no Campeonato Paulista. Foi assim com o Palmeiras no último Paulista também. E a gente nunca chegou tão perto de ganhar uma Copa do Brasil. É o título que a gente não tem. Tipo, dá uns 2, 3 minutos depois que eu falo isso, tá o gol do Nestor. E aí eu falei, caralho, mano, vai ser hoje que a gente vai viver isso. E aí os moleques que estavam comigo começaram a chorar e eu chorei. Tipo assim, eu não sou de chorar, mano. É raramente o momento que eu vou chorar. Mas o moleque, um monte de marmanjo, mano, chorando do meu lado. Eu me derramei lágrimas, peguei meu celular, a primeira pessoa que eu ligo é pro meu pai, né, por chamada de vídeo. E ali, cara, eu percebi que eu não era São Paulino só por causa do meu pai. O São Paulo tinha tomado conta de mim, tá ligado? Porque até então eu achava que o São Paulo só existia em mim por causa dele. Eu não conseguia separar as duas coisas, tá ligado? Eu não conseguia, tipo assim, não, o São Paulo é uma paixão minha. E se tornou mais leve até, tá ligado? Se tornou mais leve torcer pro São Paulo. Não pelo São Paulo em si, porque esse não faz questão nenhuma de deixar leve. Sim. Mas assim, a minha própria relação com meu pai também, nesse sentido, melhorou pra caramba. Que legal. E isso que você falou é muito interessante, mano, porque muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, o São Paulo Futebol Clube foi a coisa que eu pude me apegar, assim, pra aliviar os problemas, ou então até pra canalizar muitas das minhas frustrações, tá ligado? Que a gente escuta muita gente falar o contrário, né, que quando a pessoa tá puta com o time, ela extravasa, faz coisas que não deve. Comigo foi o contrário, cara. Eu, antes de ter esse momento da Copa do Brasil e tal, de ter a minha relação com o São Paulo melhorar, eu era um cara
que quando o São Paulo perdia, eu jogava mal, aquele período que quase caiu, eu era um cara que ficava de mau humor, assim, eu ainda sou um pouco assim, mas hoje eu consigo mais canalizar isso, sabe? Tipo, mas consigo dar um lugar pra isso. Cara, é um time de futebol, não é tudo, não acabou. E hoje eu até escolho jogos pra sofrer, tá ligado? Eu até tipo, consegui jogo que o São Paulo perde e falar, perdeu. Tipo, a Copa do Brasil, que a gente perdeu agora do Furacão, eu tava tão convicto que a gente ia passar, que quando perdeu eu fiquei sem reação. Tipo assim, como assim, mano, a gente perdeu? O jogo tava ganho, como é que assim? Aí eu só fui senti essa dor no dia seguinte. Eu fui pegar pra ver os canais no YouTube, né, e tal, pra tentar entender, assim. Esse dia eu tava trabalhando, cara. Tava trabalhando no estádio do Palmeiras e Corinthians, né? Eu tava cobrindo o Palmeiras e Corinthians e o São Paulo me arruma aquela presepada comigo no estádio do rival. Cara, mas aí é uma outra questão. Minha relação com o São Paulo, ela melhorou muito. Na verdade, minha relação com o futebol, ela era de muito sofrimento, muitos tempos da minha vida. Eu ficava muito nervoso. Realmente, eu ficava nervoso de verdade, era um negócio que era sério, cara, eu ficava muito, muito puto, mas quando eu digo puto, não de bater nas coisas, porque nunca foi meu perfil, mas de acabar com o meu dia, sabe? De eu ficar triste, chateado, chorava pra cacete de tristeza. E depois que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a enxergar o futebol de uma outra maneira, né? Até obrigado um pouco, eu sou obrigado a muitas vezes não ver o jogo do meu time. Sim. E quando eu vejo, eu quero que isso seja algo bom, cara. Não quero que seja algo que vá acabar com minha folga, talvez, entendeu? Mas que seja algo prazeroso, pra eu enxergar o futebol de uma maneira que eu não consigo enxergar no dia a dia, porque no dia a dia eu tenho que enxergar como alguém que tem que relatar isso. Não como alguém que só pode curtir, mas eu tenho que curtir também, tenho que torcer, até porque se eu vou no estádio do São Paulo e vou trabalhar na tribuna de imprensa, eu não comemoro loucamente se sai um gol, mas eu dou uma vibradinha assim, cara, eu torço muito. Então, o torcedor que estiver ouvindo aí de outro time, se tiver um São Paulo e o seu time, e eu estiver no estádio, eu saiba que eu vou estar relatando de maneira imparcial, mas vou estar torcendo pro São Paulo. Sim. Esse negócio é interessante, né, cara? Porque a gente, durante muito tempo, a gente teve um movimento de jornalistas não revelarem seus times e tal. E eu acho que tem mudado isso. Eu gosto sempre de observar, por exemplo, o Pedro Certezas, né, da TNT. É um cara que é Botafogo pra caralho. Beleza, que ele não tá ali 100% integralmente comentando jogos, pai e tal. Mas ele é jornalista, não deixa de ser. Ele é a profissão dele, e ele comenta, enfim. Tem um Casemiro, que é vascaíno assumido, torce, que comenta jogos, inclusive, e não parece, hoje em dia, ser uma coisa que a gente olha com maus olhos, né? Eu acho que dobra a responsabilidade, porque eu acho que a partir do momento que você assume o seu time, tem uma responsabilidade de comentar de forma mais imparcial ainda, porque agora todo mundo sabe que você é aquilo. Então, se você puxar uma sardinha maior pro seu time, passando do ponto, eu acho que as pessoas vão te cobrar mais. O que você acha sobre isso? Eu falo do alto da minha insignificância, talvez, numa grande escala, né? Cara, eu nunca recebi cobrança nenhuma. Até porque me reconheceram na rua a primeira vez semana passada. Cara, eu tinha acabado de fazer o programa, desci e passa um cara de bike assim, fala assim, tô te vendo aqui e tal. Eu falei, caralho, porra. Tipo, a única vez que eu recebi uma cobrança, claro, já teve vez que viralizou tweet meu e que as pessoas vêm e enchem o saco. Teve São Paulo e Atlético Paranaense, que eu falei no programa que o São Paulo ia passar, os caras ficaram meio putos, o Atlético Paranaense, mandaram mensagem, mas é normal, isso faz parte. E eu não julgo também quem não quer admitir o time justamente pelo que eu vou falar agora. Pra mim, que sou relativamente pequeno ainda, perto de muita gente, trabalho 100% do meu dia, 80% do meu trabalho é dentro de um estúdio, dentro de uma redação, e o restante é na rua, eu acho muito fácil admitir time. Mas agora, para um cara que faz reportagem de campo, por exemplo, para uma TV gigante igual a Globo... É complicado. É complicado, cara. E aí eu realmente não julgo. Eu acho que é difícil, mas eu acho que existe uma geração nova, assim, que vem enxergando com outros olhares essa questão do cara ter um time, porque todo mundo tem time. Todo mundo tem time. Todo mundo. O árbitro tem time, eu tenho time, o Galvão tem time, o PVC tem time, todo mundo tem time. Até porque pra pessoa gostar de futebol, ela tem que ter um time. Isso, a pessoa pode falar, mano, tem que gostar de algum time. Isso é ponto. Pô, pra mim não tem essa. Mesmo que esse time não seja os principais ali, né? Mas exato. Time, a pessoa tem. Exato, com certeza. E aí eu ia chegar num ponto que eu acho que é talvez o mais curioso, é que apesar da gente viver um momento de uma sociedade muito disseminando ódio, uma sociedade muito agressiva, uma geração muito agressiva, inclusive, que vem vindo mais nova que a minha, motivada por essas redes sociais aí sem nenhum pudor, essas redes sociais que disseminam
machismo, homofobia, transfobia, pedofilia. Eu sinto que talvez essa identificação das pessoas com clubes, esse jornalismo nichado, que também está muito em alta, ele tem dado talvez até um pedaço de humanização para quem trabalha com a imprensa. Porque muitas vezes a pessoa que trabalha com a imprensa é vista como um objeto distante, né? Por exemplo, eu vi o Galvão Bueno uma vez, e quando eu vi ele, eu falei, cacete, ele existe, né? Isso é muito louco, porque, tipo, quando a gente é pequeno, aqueles caras são muito distantes da gente. Sim. Com o tempo, você vai percebendo que esse cara existe, e eu acho que essa onda da imprensa atual, ela tá ajudando um pouco nessa humanização do lado de quem produz conteúdo, sabe? Ao mesmo tempo que são vários problemas, eu vejo o jornalismo, idealmente, purista, sendo desfacelado por vários motivos, enfim. Mas eu já fui mais purista, viu? Hoje em dia eu sou um cara muito de boa, cada um faz o que quer, cada um consome o que quer. Mas eu acho que nesse ponto, talvez essa mediatização da nossa vida, né? A gente posta tudo, a gente posta se a gente vai no banheiro, a gente posta sentir tudo. Isso tá humanizando gente que foi vista há muito tempo como um objeto, assim. Uma das coisas mais curiosas disso é justamente quando você encontra uma pessoa que você só viu na televisão, né? O Galvão foi assim comigo, tal. Então, na verdade, isso é muito louco, porque eu vejo jogador de futebol sempre, cara. Porque eu vou pra estádio, eu faço jornalista, eu faço coletiva. E ainda assim, quando eu vejo um cara que eu via por muito tempo, eu fico meio embasbacado ainda, sabe? E isso é muito curioso. Tem um cara daqui de Rio Branco, mano, que ele é o cara que eu até brinco, né? Que se um dia eu gravar com ele, já zerei o podcast. Olha que eu já gravei com gente muito grande, cara. Eu gravei com o Vilela, do Inteligência Limitada. Já gravei com o Felipe Solari, ex-MTV. Gente que eu admiro. Já gravei com quem mais? Com o Brian Rizzo, que tinha um podcast, eu tava lá, que foi um dos caras que me inspirou a criar o meu podcast. Já gravei com jornalistas aqui de Rio Branco, que eu admiro pra caramba. Gravei com 2 jogadores do Acesso do Atlético 2017, né? O Neto Pessoa, que tá na Chapecoense hoje, o Eduardo Lopes, tá jogando no time aqui do Acre hoje. Que foram caras que eu vi no estádio, que deram acesso, um título que a gente não tinha há muito tempo de estadual, e o acesso inédito para a Série C, e quase um acesso para a Série B. Perdemos pro Cuiabá, né? Cuiabá esse que chegou até a Sul-Americana. Mas assim, um cara que eu ainda não consegui gravar é um radialista daqui, velho. É o Nonato Vieira, o nome dele. E por vários fatores, mano. Porque é a memória afetiva de criança, velho. É o acordar pra ir pra aula, que eu estudava de manhã pra ir pra aula e ele tá tocando no fundo, tá ligado? Que a gente ouvia muito rádio dentro de casa. Eu sou uma criança educada pelo rádio, tá ligado? Pela TV também, obviamente, mas o rádio, eu sabia decorar da programação do rádio, de manhã até meio-dia, tá ligado? Tanto que eu era apaixonado por rádio. A minha escola é o rádio, na moral. E esse cara, ele é muito reservado, mano. A gente já fez campanha coletiva pra encher o Instagram dele pra ele gravar comigo, mas ou ele não vê, ou ele vê e caga, porque ele nunca me respondeu. Já pensei em ir lá na rádio pra ver se... Mas aí eu acho que é evasivo demais. Eu sinto um pouco desse bagulho, sabe? Toda vez que eu vou gravar com alguém, cara, assim, que... Óbvio que todo convidado para mim é muito importante. Todos os convidados para mim são essenciais, porque eu sempre gosto de pensar na voz que eu tenho hoje. Tipo assim, a probabilidade de eu estar aqui, mano, é muito mínima. Era muito mínima. Sou de Rio Branco, do Acre, um lugar muito esquecido, um lugar que ninguém vê, que não tem visibilidade, que os recursos são escassos. E além disso, eu sou da periferia de Rio Branco, tá ligado? Onde o crime chegou primeiro, onde o acesso à droga chegou primeiro que qualquer outra coisa. Então quem me salvou, Deus primeiramente, né? A minha família, a base familiar que eu tive e meus bons amigos, cara. Assim, e que me salvaram de não ir por um caminho ruim. Muito legal. Então, por isso que eu valorizo cada convidado, cada pessoa que aceita gravar comigo, até pra gente não perder um pouco, e isso que você falou lá atrás também é uma reflexão bem válida, de não perder um pouco dessa coisa da criança da gente, né? Do menino que gostava de ver Globo Esporte, de fazer tabela de futebol, e da criança que ouvia rádio e que gostava de ouvir cada propaganda, cada vez que ia pro intervalo, a música que tocava. Eu sou eclético hoje musicalmente por causa disso, porque no rádio tocava de tudo, do axé ao rock, né? Do gospel até o MPB. Então eu acho que isso tudo pra gente, quando a gente cria uma maturidade maior, quando a gente vai envelhecendo, meio que a gente vai, ao invés de ir indo pra um lugar crescente, a gente vai retornando, né? Aquela criança interior que tá guardada dentro da gente. Muito legal, isso é do cacete, né?
Tem uma pergunta que eu sempre faço quando eu vi um São Paulino aqui, cara, que eu queria te fazer também. Luciano, pra você, mano, é ídolo ou não? Cara, isso é muito louco, né? Porque a idolatria é muito pessoal. Eu acho que é polêmico porque as pessoas elas têm uma dificuldade de aceitar a opinião do outro, né? Mas eu considero o Luciano um cara importantíssimo pra história do São Paulo. Mas não é ídolo. É ídolo, pô. É ídolo. Ah, pode crer. Ele é ídolo. Porque idolatria não se mede só por título, por quantos anos ele ficou, se ele ganhou o Mundial ou não, se ganhou Libertadores ou não. Sim. Cara, ele é a figura do São Paulino dentro de campo, desde talvez o São Paulino mais forte que vestiu a camisa do São Paulo desde que o Rogério Ceni parou. Porque o Luciano é aquele cara que o cara jogou no Corinthians, jogou no Fluminense. Não tinha por que ser ídolo do São Paulo. Chega do Grêmio numa troca com o Everton, desacreditado. Um cara que tinha zoado o São Paulo quando o Corinthians ganhou de 6-1. E ele desembarca no São Paulo, meio desconfiado, vai lá, faz uns gols, e sempre daquele perfil dele mais marrento, é um cara que a gente vive numa linha tênue entre amor e ódio, e é justamente nesse ponto que chega, que com todas essas contradições dele, porque ele é um cara contraditório, a gente criou um sentimento por ele. Eu digo a gente, eu falando como São Paulino e como Guilherme, falo como o Guilherme jornalista e como o Guilherme São Paulino. Ele fez nascer no São Paulino e em mim um sentimento que a gente odeia amar ele, sabe? Eu odeio amar o Luciano. E isso é muito engraçado, porque normalmente a gente tem uma paixão pelo ídolo, a gente tem uma completa admiração. O Rogério Ceni, por exemplo. O Rogério Ceni, pra mim, é uma admiração quase que divina, né? É aquele cara que é um cara teoricamente perfeito. E o Luciano, ele já é um outro pedaço, né? Ele é um cara humano. Ele é um cara que ele representa o São Paulino de verdade. O São Paulino que erra, o São Paulino que reclama, o São Paulino que xinga, o São Paulino que vai, o São Paulino que logo depois de vaiar, vai comemorar um gol. Então, o Luciano talvez é aquele anti-herói, né? É aquele cara que boa definição. No filme a gente começa odiando ele. E a gente muitas vezes vai odiar ele durante o filme, durante a narrativa. Mas ele é um cara que a gente vai ter um carinho. A gente vai, em certo momento, se pegar torcendo pra ele. Então, o Luciano pra mim é ídolo, e eu respeito quem não acha, respeito quem pode estar achando que eu falo uma bobagem. E eu respeito, inclusive, também quem viu gente que é muito maior que o Luciano, inegavelmente, cara. Miller, Raí, os anos mais antigos, Serginho Chulapa, a gente tem, pra quem mais antigamente ainda, tem Leônidas, Franderite. Então ele não tá entre os maiores ídolos da história de São Paulo. Mas ele conseguiu ter uma figura proeminente, que isso é inegável, num dos momentos mais difíceis da história de São Paulo, né? E isso tem que ser muito valorizado. Cara, o que me pega nessa análise toda do Luciano ser ídolo ou não é porque a gente tem o Richarlison como um dos maiores ídolos do São Paulo por tudo que ganhou e não é reconhecido, tá ligado? Por uma questão completamente de homofobia. A gente sabe o motivo, todo mundo sabe o motivo, mas ninguém fala, né? Mas todo mundo sabe que o motivo é esse, não tem por que ser outro, porque até onde nós sabemos, a relação dele com o clube é boa. Ótimo, é um jogador espetacular, cara. Um jogador que, porra, é indiscutível a importância dele e o quanto ele era craque na posição. Então não tem razões. E aí, uma coisa também que eu acho legal é que o Luciano, ele não, por mais marrento que ele seja, mas eu nunca vi o Luciano bater no peito e dizer eu sou ídolo do São Paulo. Ele sempre joga pra torcida. Ele sempre joga pra galera, né? Quem tem que fazer. E ele sempre falou do sonho dele de ganhar uma Libertadores. E o que eu acho mais legal também no Luciano é que ele não o problema é sempre essa comparação. O Luciano não pode ser ídolo porque o Rogério Ceni é ídolo, mas não existe isso. Exato. Então se eu for assim, ninguém mais no São Paulo pode ser ídolo. Ninguém mais, porque o Rogério Ceni é o maior, então ninguém mais pode ser. É só ele. Exato. Então se a gente você não pode amar ninguém porque você ama sua mãe, sabe? Então, tipo assim, se você considera o Luiz Fabiano ídolo, meu amigo, desculpa, eu não vejo razão de você não considerar o Luciano. Não vejo razão, tá ligado? E assim, cara, uma coisa legal sobre o Luciano é que ele me fez ter esse sentimento pelo time que eu não tive pelo Caleri. Tem uns amigos meus São Paulinos que tem esse negócio do Caleri, que quando o Caleri não tava no São Paulo, toda janela que abria ficava com esse negócio de o Caleri vai voltar, e eu nunca senti isso pelo Caleri, nunca senti nada assim em relação a ele. E respeito também quem o considera ídolo e quem considera relevante, importante. Eu acho ele um jogador importante também, mas o Luciano tava aqui nas piores fases, velho, nos piores momentos, tá ligado? E eu sinto também, e agora eu tô saindo um pouquinho da esfera
futebol somente, indo mais pra esfera pessoal também. Eu acho que no São Paulo, o Luciano se sentiu valorizado, tá ligado? Ele se sentiu amado, ele se sentiu acolhido, ele sentiu que ele tinha voz, sentiu que ele tinha lugar, tá ligado? Que ele não encontrou nos outros times. E eu acho que isso, indiscutivelmente, cara, dá pro jogador uma coisa diferente, um sentimento diferente. Eu tenho uma brincadeira que eu faço com os meus amigos, que eu pergunto assim, vamos supor que tu é um jogador de futebol, tu tem um time de coração, que no nosso caso seria o São Paulo Futebol Clube. A gente é revelado no São Paulo, só que no São Paulo a gente não tem muita oportunidade, a gente não joga, e a gente é vendido, ou a gente é emprestado, e vamos jogar, sei lá, no Guarani. No Guarani a gente ganha Paulista, no Guarani a gente ganha brasileiro da Série B, brasileiro da Série A, vira um dos maiores artilheiros do Guarani, um dos maiores artilheiros da história do Guarani, um dos maiores ídolos do Guarani. A gente é vendido pra Europa, joga na Europa, seleção brasileira, os caralho, pai e tal. Final de carreira, tem São Paulo te oferecendo uma proposta que é teu time de coração, e tem um Guarani que tu foi ídolo. Pra qual time tu ia? Se tu me falar que ia pro São Paulo, tu é um louco, mano. Tu é um lunático. Porque não existe, mano. O cara deixa de ser torcedor, o cara vive o time que ama ele. Além de pagar o salário dele, é o time que, porra, tá ligado? E só pra falar do Caleri um pouco, cara, eu acho que não tem comparação entre Caleri e Luciano. Nem como jogador, nem como ídolo, nem como figura, e nem como caráter decisivo, né? O Caleri. Essa parte. O Caleri, ele talvez. Muito em momentos decisivos, o Caleri. Nos momentos que o São Paulino mais precisou dele, ele sumiu, né? E o Luciano. Cara, o Luciano, se não é o Luciano, a gente não tinha ganhado a Copa do Brasil em 2023, mesmo que ele fosse reserva, sabe? Pode crer. Tudo bem, o Caleri fez o gol na final, né? Foda também. Pros fãs do Caleri, eles já pegam muito a isso, né? Mas não esquece do jogo contra o Del Valle, né? Na Sul-Americana. Contra o Del Valle, teve o jogo contra o Botafogo. Mas enfim, o Caleri é um cara importante também. Sim, muito. Mas hoje, primeiro, tudo bem, ele tá machucado, né? E quando sair vai continuar machucado, porque machucou até o ano que vem, coitado. Mas ele não é melhor que nem quando hoje tiver Caleri e André Silva pra escalar, eu escalaria o André Silva no meu time de São Paulo. Pode crer. E são muitas coisas, cara, que faz eu admirar o Luciano, assim. Ele recebeu várias propostas pra sair de São Paulo, propostas boas, melhores, e não saiu. Nem fez charminho também com São Paulo, de que vou renovar ou não vou renovar. Isso aí, e a torcida vê isso, é tanto que a torcida grita, 40 mil pessoas no estádio gritando o nome dele pra ele entrar quando ele tá no banco, ou grita quando ele vai sair, aplaude. Não é só o Jonathan que tá falando, nem só o Guilherme, são muitos torcedores, tá ligado? Não, exato. E a gente vai ter noção. E a gente vai ter noção disso mais lá na frente. É porque agora a gente tá vivendo ainda um pouco isso. E isso que você falou, né? Eu entendo que o São Paulino mais antigo, que viu o Tri, ou que viu o Bi Mundial, o Bi Libertadores. Só que, cara, a gente tem que entender que futebol é volátil. E assim, o Milan também é o segundo time que mais tem Champions, e nem por isso o Milan ainda é o Milan daquele tempo. O São Paulo, cara, como o São Paulo não me dói dizer, mas o São Paulo não é mais o soberano que já foi um dia. Não, exato. Tá longe disso, mano. Tá longe disso. Então a gente tem que se adaptar à nossa realidade. A nossa realidade de hoje é isso aí. Infelizmente. Tô dizendo que é legal falar isso, afirmar isso, mas é a realidade. Você vai lutar contra a realidade? Vai ser um lunático? Dizer, não, São Paulo briga aí pra... Não briga por nada, tá ligado? Infelizmente. Tá ligado? Infelizmente. Mas, né, quando a gente for campeão da Libertadores com o gol do Luciano, a gente lembra disso. É o tetra. Primeiro tetra brasileiro vai ser nós. Tem que dar nós. E é isso, cara. Muito obrigado por você ter aceitado o meu convite. Estou muito feliz por você ter colado aqui. Me identifiquei muito com você, mano, em várias coisas. Depois a gente pode até trocar ideia no off. Muita coisa que você falou, até o bagulho de que você fazia tabela, eu também fazia tabela quando era criança, tinha várias, mano. Minha mãe várias vezes foi chamada na escola por conta disso, que eu deixava de escrever pra ficar fazendo tabela de futebol. Criava uns campeonatos que nem existia, criava a Copa Konami, tá ligado? Criava uns campeonatos que só tinha no videogame e fazia meu próprio Brasileirão, então os campeões do meu Brasileirão nunca batia com o campeão da realidade. E eu gosto de brincar que o final do programa é o lugar de fala do convidado, né? Onde o convidado pode falar o que quiser, falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, é um bate-papo. Então, como todo bate-papo, a conversa vai pra onde tem que ir. E mais uma vez, meu amigo, muito obrigado. Fica à vontade. Pô, Jonathan, primeiro, eu que agradeço pelo convite, foi legal demais, me identifiquei com você também, me chama depois no WhatsApp, a gente troca uma ideia. É difícil isso, né? Porque a gente que tem muita coisa pra falar, e a gente que fala muito, quando a gente precisa falar alguma coisa, a gente não sabe direito, né? Mas eu queria, pra quem tá ouvindo a gente, né, e gosta de se comunicar, e gosta de futebol, quem sou eu pra dar uma dica pra alguém, mas eu acho que a dica que a gente pode ter é ouvir nosso coração, mais do que só a razão. Não tô falando que não tem que ouvir a razão, viu? Porque eu sou um cara que eu ouço pouquíssima razão
E muitas vezes eu me arrependo, sou um cara muito intenso. Mas numa era de tanto racionalismo, de tanto tecnicismo, de tanta decisão baseada apenas em números, em estatísticas, em salários, em mercado de trabalho, eu acho que a gente tem que lembrar que o nosso coração, ele muitas vezes ele vai ser o que vai manter a gente no momento mais difícil, porque a chance de você ganhar mal hoje em dia é muito grande. E eu gosto de pensar por baixo. Se você tá ganhando mal sendo feliz, é melhor do que você tá ganhando mal se fudendo todo dia, fazendo um bagulho que você não gosta. Então, eu acho que a dica é essa. Claro, não esquece da razão, não esquece do bolso, mas dá um pouco de espaço pro seu coração e pra sua criança interior, né? Aquilo que a gente tava falando no começo do podcast. Então, pô, e antes de finalizar, se a galera gostou, né? Me sigam aí nas redes sociais, @guiazevedo31. Chame aí pra trocar ideia. Tô disposto sempre a trocar ideia tanto se alguém tiver um podcast aí, ou um programa de entrevista, ou no off mesmo, porque a gente aprende muito com pessoas, né? E quanto mais pessoas a gente conseguir comunicar e conectar, eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor. E no nosso caso, né? Somos comunicadores, a gente se torna comunicadores melhores. Da hora, Gui. Tamo junto, mano. Até a próxima. Da hora, velho. Tamo junto, é nóis.